Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado pela possibilidade de falarmos sobre mais dos teus feitos. Hoje falaremos sobre a multiplicação dos pães e peixes, a primeira multiplicação dos pães e peixes, com 5 pães e 2 peixes. Depois o Senhor operou uma segunda multiplicação, louvado seja o teu nome por isso. Falaremos também sobre a tua caminhada sobre as águas e parte do teu ensino segundo aquilo que é o teu propósito aqui e de que maneira devemos estar unidos ao Senhor. Ajude-nos, Senhor, a não nos escandalizarmos na nossa necessidade de comermos da tua carne e bebermos do teu sangue, Senhor. Precisamos ter parte, tomar parte, reconhecer a nossa parte em todo o teu sofrimento, na tua obra expiatória, e reconhecer que sem a expiação, sem a propiciação do Senhor, nós não teríamos como alcançar o teu reino, não teríamos como nos fazer tabernáculo para o teu Espírito, e não teríamos como receber a promessa da glorificação futura, Senhor Jesus. Por isso agradecemos ao Senhor, agradecemos porque os mesmos feitos que o Senhor operava quando esteve humanado, apresentando-se perante nós como filho, o Senhor ainda pratica nas nossas vidas, agora em espírito. Agradecemos por cada milagre que temos visto nas nossas vidas, por cada operação inexplicável segundo a racionalidade humana que o Senhor tem nos permitido ver com os nossos olhos, ouvir com os nossos ouvidos. Obrigado pela maneira como o Senhor se apresenta a nós, como o Senhor se permite ser ouvido, como o Senhor se permite ser discernido, como as tuas coisas podem ser vistas. Nós não somos merecedores, não somos dignos deste cuidado do Senhor para conosco, mas ainda assim, o Senhor tem este cuidado para conosco e do teu amor nós somos beneficiados. E por isso, Senhor Jesus, amamos o Senhor de volta. Obrigado por nos amar primeiro. Esta é a nossa ação de graças aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Que texto bacana o nosso texto de hoje. Estamos em João capítulo 6. João capítulo 6 é aquele trecho em que Jesus vai fazer aquela sua multiplicação de pães e peixes. Mas eu queria, antes de tudo, lembrar a vocês quais são as coisas que aconteceram antes para nós chegarmos aqui e de que maneira o ministério de João Batista havia minguado segundo os propósitos do Senhor. João Batista confessa com a sua própria boca que o propósito dele, no momento em que Jesus já estava no seu ministério messiânico, era que esta preparação, o ministério da preparação de caminho, que era o ministério de João Batista, ele reduzisse para que crescesse o ministério do Senhor. E isso tudo tinha uma lógica que estava prevista lá nas profecias de Isaías e de Malaquias, porque nós tínhamos João Batista como aquele último profeta ao estilo do profetismo, né, veterotestamentário, aquele estilo de profecia que se fazia no Antigo Testamento, e ele era a culminância da plenitude dos tempos, ou seja, era aquele profeta que dizia: chegou o tempo, é chegada a hora de estarmos justificados, é chegado o reino de Deus. As coisas que estavam prometidas para nós estão se cumprindo. Então, ele faz a transição. Ele é aquele que vem para anunciar, na verdade, não para fazer, mas para anunciar que a transição da velha aliança para a nova aliança era chegada. E Jesus está aqui, neste momento que nós vamos ler, no uh, imediatamente posterior ao final de todas as coisas para João Batista.
Então nós vamos ver como é que foi o final de todas as coisas para João Batista aqui nesta terra. João Batista foi martirizado e Jesus chega a este lugar do outro lado do Mar da Galileia, onde ele operará a sua multiplicação, a sua primeira multiplicação de pães e peixes. Lembrando que Jesus depois faz uma segunda multiplicação de pães e peixes, que não é mencionada no Evangelho de João, mas é mencionada em dois outros evangelhos sinóticos, né? Aqui ele multiplica 5 pães e 2 peixes para uma multidão de 5.000 homens, mais mulheres e crianças. E na segunda vez ele multiplica 7 pães e um número não expressado, né, de peixes para 4.000 homens e mais mulheres e crianças. E isso também acontece em lugares diferentes, né? Aqui Jesus está em Betsaida. Depois, Jesus, no segundo a multiplicação, Jesus está em Decápole, ou também chamada Decápolis, né? Segundo o original. Mas vamos ver como é que termina o ministério de João Batista, que faz com que Jesus procure se afastar dos fariseus, já sabendo que ele será morto, e Jesus precisa cumprir um tempo. Então, todas as vezes em que ele vai pedindo que as pessoas não anunciem, eu quero que vocês prestem atenção nisso. Muitas vezes, Jesus pede que as pessoas não anunciem os milagres. E por que Jesus faz isso? Por que será que ele não quer que as pessoas anunciem os milagres? Porque quanto mais alarde ocorre, mais ele será perseguido para ser executado. E Jesus quer cumprir todas as profecias, e de fato cumpre. Quando Jesus diz lá no Gólgota, né, no Monte Gólgota, no Monte Calvário, lá na cruz, que ele diz está consumado, né, o tetelestai do grego, ou o kalá do hebraico, e provavelmente ele falou inclusive no aramaico, né, o shalem do aramaico, quando ele diz isso é porque todas as profecias que ele precisava cumprir foram cumpridas. E se ele fosse conhecido de maneira mais intensa do que deveria, ele não conseguiria cumprir todo o tempo para que todas as profecias nele próprio se cumprissem. Então, este momento em que Jesus, esses momentos, né, nos quais Jesus vai pedindo que não se anunciem todos os milagres que ele faz, são chamados de o segredo messiânico. Então, nós vivemos aqui alguns momentos de segredo messiânico, principalmente na segunda multiplicação dos pães e peixes, quando Jesus recebe lá um mudo, né, um gago também, e vai falando assim: não anunciem as coisas que estou fazendo por enquanto. E quanto mais ele pedia que não anunciassem, mais as pessoas corriam para anunciar, e tudo isso vai culminando com a crucificação, que era indispensável para que, de fato, o papel dele de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo pudesse também se cumprir. Vamos lá, eu vou abrir aqui para vocês em Marcos. Estamos em Marcos, no capítulo 2. Eu vou ler um trechinho para vocês. Nós tivemos aquela polêmica, lembram-se daquela polêmica quando nós terminamos ali o encontro de Jesus, né, com o fariseu, Nicodemos e com a mulher samaritana? Existe aquela polêmica entre os discípulos de João Batista e os discípulos de Cristo em relação ao batismo, porque havia, que é justamente quando João Batista diz: importa, né, que eu diminua e que ele cresça. E agora nós vamos ver aqui as últimas polêmicas que aconteceram entre os dois ministérios, na verdade, entre os discípulos dos dois ministérios, o encarceramento de João Batista e também a sua execução, que culminam com Jesus ir para Betsaida e fazer esses grandes, estrondosos milagres. Marcos capítulo 2, vamos ler só os versículos 18 a 22. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: podem porventura os filhos das bodas jejuar, enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Ou seja, enquanto estão em festa com o esposo, que é Jesus, o esposo da igreja, que é a esposa, é hora de comemorar
pois estão ali nos esponsais, estão ali no noivado. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. Ou seja, não adianta agora continuar com as coisas que se faziam no Antigo Testamento, as coisas da lei, da mesma maneira, entendendo como se a chegada do Cristo fosse apenas mais uma coisa dentro da lei. E então você é como se você estivesse fazendo isso mesmo, né? Pegando uma coisa nova para costurar um problema da coisa velha. Não. Era hora de se cumprir por completo a lei para que a lei do Antigo Testamento estivesse exaurida e o Novo Testamento pudesse começar. Ninguém e ninguém deita vinho novo em odres velhos. Doutra sorte, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Ou seja, não adianta pegar a estrutura velha para colocar na estrutura velha o vinho da alegria da chegada do Espírito Santo. E veja como esta frase se comunica com a transformação da água em vinho nas talhas de pedra que nós vimos nas bodas de Caná. Então, o que se está dizendo é: agora é chegado o vinho da alegria, da celebração dos esponsais. Veja, o noivo está com a noiva, e este vinho é o vinho da alegria do noivo com a noiva. Agora, se a gente pega o vinho novo e coloca em odres velhos, o que acontece é que ele rompe os odres velhos. O processo de fermentação do vinho fará com que a pressão interna rompa aquele já fragilizado odre que foi usado para coisas antigas. Então, para a confecção, né, para a produção de vinho novo, usam-se odres novos também, recipientes novos também. E é o que Jesus está falando. Vocês precisam ser feitos recipientes novos, o que nada mais é do que cumprir aquilo que, através de João Batista, o Senhor já havia falado: endireitai os vossos caminhos. Pati, a palavra é sua. Vejo que você levanta a mão. Pai do Senhor Jesus a todos. Da- Amém. Daniel, sobre o jejum. Jesus falou assim nessa passagem que não, eles poderiam ficar sem jejuar, os discípulos, porque ele estava presente, porque ele era o noivo, claro. Só que na passagem de Mateus, na cura do endemoniado, você acha que você vai lembrar? Sim. É, Logo eles depois que têm Jesus desce do Monte da Transfiguração, tem aquele pai com isso. aquele filho endemoniado que se joga no fogo e nas águas, né? Sim, ali o pai chega, né, entristecido, porque os discípulos não conseguiram, expulsar o demônio do garoto. Aí depois passa, né, Jesus expulsa, fala que eles têm pouca fé, que são 2 perguntas numa só. A Perfeito. respeito da pouca fé, né, que Jesus fala que eles têm pouca fé, mas se eles tivessem a fé do tamanho de um grão de areia. Não, de um grão de mostarda, né. Mostarda. Se eles eu imaginei assim, se eles têm pouca fé, a fé deles pode ser do tamanho do grão de mostarda, ou então é menor do que um grão de mostarda, né. Aí a segunda pergunta, mas eu vou na primeira, que é a respeito do jejum. Aí ele fala aí um dos discípulos pergunta para ele: "Mestre, por que não conseguimos expulsar o demônio?" Aí ele fala para os discípulos que é porque aquela casta de demônios só sai com jejum e oração. Aí a minha pergunta é a respeito, do jejum, né, porque se eles estão com o noivo e não precisa jejuar, e por que naquele tempo que Jesus estava com eles não conseguiram expulsar aquele demônio sem o jejum, porque eles não precisariam jejuar. Perfeito. Que pergunta maravilhosa. Na verdade, as duas coisas que você falou, as duas
passagens que você enfocou, tanto a Uhum. do grão de mostarda quanto essa, que estão juntas ali conectadas, né, são muito interessantes. A do grão de mostarda, o interessante é que Jesus fala assim, o grão de mostarda, ele é minúsculo, né, o grão de mostarda. Ele é um grão Sim. muito pequeno. O grão de mostarda, ele já seria o suficiente para que todas essas coisas pudessem ser operadas, que todas essas realizações milagrosas em Cristo, né, nele próprio, pudessem ser realizadas. E o que ele está falando ali, na verdade, é que ainda eles não estavam capacitados com esta fé. Eles ainda estavam compreendendo quem era o Senhor Jesus. Eles estavam compreendendo que eles estavam diante do próprio Deus. E estas coisas só podem se operar com esta compreensão. Tanto que a expulsão dos demônios só acontece no nome do Senhor Jesus. Veja que interessante. Porque o nome do Senhor Jesus é o nome de Deus, né? É do Deus que nos traz a salvação. E eles estavam ainda compreendendo. Veja que quando nós chegarmos lá na ressurreição de Jesus, o Jesus ressurrecto, ele sopra o Espírito Santo sobre os seus discípulos, quando ele os encontra ali no local da última ceia, no local no cenáculo, né, onde eles haviam celebrado a última ceia. E ali, com aquele sopro do Espírito Santo, aquelas pessoas estavam, a partir dali, completamente capacitadas para a obra, tendo compreendido quem era o verdadeiro Deus, ali apresentado para eles em forma humana, né? E tendo recebido do Espírito dele de maneira salvífica, né? Para a salvação, para operar a salvação. E ali aquelas pessoas estavam completamente feitas odres novos. A partir, agora eu entro no segundo ponto. A partir dali, estas pessoas também passariam a usar de todos estes instrumentos que nós temos para o aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Entre eles o jejum, entre eles a meditação na palavra, o estudo na palavra, as orações, deprecações, ações de graça, enfim, nós temos vários instrumentos que nós podemos usar para sermos mais pios, né, os instrumentos de piedade, e estes instrumentos nos capacitam a estarmos mais sujeitos à ação do Espírito Santo, a estarmos mais sensíveis, a discernirmos com mais facilidade, a estarmos mais atentos. Então, esses instrumentos todos vão nos ajudando a mortificar a carne. Ali o propósito de Jesus era mostrar quem Jesus era. Veja que Jesus desce do Monte da Transfiguração com os seus 3 apóstolos mais próximos, Pedro, Tiago e João, encontra os outros apóstolos e discípulos naquela cena, né, depois da descida do Monte da Transfiguração. E para quem não sabe o que é o Monte da Transfiguração, é o local onde Jesus se transfigura. Jesus se permite ser visto em um relance da sua glória. Ele está ali emanando luz, inclusive, e ao lado dele os discípulos conseguem discernir as figuras de Moisés e de Elias. E aí Pedro, vendo aquela cena, ou seja, a cena do representante da lei, do representante da profecia, né? E do representante da graça, fala assim: vamos fazer tabernáculos para vocês, ou seja, vamos fazer templos para vocês. E aí o Pai Nosso é escutado pelos discípulos, pelos 3 apóstolos que estavam ali, né? Os 3 discípulos chamados entre os 12 apóstolos. E a voz do Pai Nosso diz: Este é o meu filho amado, a ele escutai, ou a ele ouvi. E o que o Senhor está falando, o Senhor ali manifestado enquanto Pai, enquanto a voz do Pai, a voz de Jeová é: só a Jesus vocês devem adorar, porque nem Moisés nem Elias eram Deus. Só a Jesus vocês devem orar. Então imaginem que estes 3 discípulos, né, chamados entre os 12 apóstolos, estão descendo com Jesus, fazem perguntas para Jesus, inclusive, sobre a vinda de Elias. Então eles tiveram ali aquela visão
e falam: nossa, mas não está escrito, né, na Bíblia, e naquele momento a Bíblia era a Bíblia hebraica, né, o Antigo Testamento. Não está escrito que Elias precisaria voltar, Elias voltaria antes que viesse o Messias, e aí Jesus lhes dá a entender, ele já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram. Ou seja, está falando que foi em João Batista que se cumpriu aquela profecia de que o espírito de profecia estaria com a mesma função que esteve ali em Elias. E Elias é o ápice, considerado o ápice do profetismo no Antigo Testamento. Então, em suma, a fé, uma fé pequenininha assim, como um grão de mostarda, ela é capaz de operar grandes obras, porque sem a fé nós não podemos agradar a Deus, e sem a fé nós não conseguimos sequer alcançar a salvação. A salvação, a obra de Cristo, só pode operar na vida de uma pessoa através da fé. E a fé, ela é dom de Deus. E aí está a explicação do porquê que ela pode ser tão pequena quanto um grão de mostarda. Porque ela é dom do Senhor, ela é poder do Senhor. Então o Senhor pode colocar uma porção pequenina do seu poder através da fé na vida de uma pessoa, e esta fé será capaz de transportar esta pessoa das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Quando esta fé, através da graça, é usada para que a obra de Cristo opere na vida da pessoa e limpe aquela pessoa e lave aquela pessoa dos seus pecados. Agora, o jejum não era mesmo para ser feito. Jesus não pedia aos seus apóstolos e aos demais discípulos que fizessem jejum, e o propósito ali era de fato que eles entendessem que Jesus era o próprio Deus. Então veja que eles todos, mesmo tendo recebido o poder do Senhor, porque o Senhor havia dito para eles: agora vocês vão e vocês operem as obras, né? E aí eles ficaram, eles próprios, maravilhados que de tantas obras que operaram, naquele caso não conseguiram operar. Mas veja, para aquele caso veio uma intervenção divina, que foi Jesus chegando, fazendo enquanto Deus, enquanto próprio Deus, aquela obra de libertação e então os ensinando. Ali eles estavam ensinados. Veja, vocês precisarão, quando chegar a hora de isso ser realizado através de vocês, vocês precisarão mais do que oração, precisarão de jejum e oração, precisarão de um aperfeiçoamento maior para poderem operar determinadas libertações. Consegui me fazer claro? Sim? Maravilha. Vamos ver o que Lucas escreve sobre esta polêmica asceticista, né? Sobre o ascetismo. O que é ascetismo? Ascetismo é o jejuar, né? O jejuar, o ter uma vida é, desconectada das satisfações humanas. Então, determinados grupos religiosos, eles procuram viver de maneira ascética, né? Procuram viver em reclusão, procuram viver sem satisfações alimentares, sem satisfações por meio até do tato, né? Procuram ter uma vida de celibato, procuram ter, enfim, um sistema de vida em que eles procuram, através da mortificação mais literal da carne, conseguir a mortificação da carne no sentido mais espiritual, né? Então, esta polêmica está acontecendo aqui sobre grupos que acreditavam no viver de maneira ascética, né? Entre eles os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus. Disseram-lhe então eles, estão falando com Jesus: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então, naqueles dias, jejuarão.
E disse-lhes também uma parábola: ninguém deita um pedaço de roupa nova para a cozer em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. Falando a mesma coisa, né? Eu não vim aqui só para tapar buracos e manter a roupa velha, manter as velhas coisas, manter a velha aliança, manter o Velho Testamento. Não, 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 não. Jesus veio para cumprir, para que fosse exaurida a velha aliança. E disse-lhes também uma parábola: ninguém deita um pedaço de... Opa! E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente são conservados. Agora, vamos entender como foi o encarceramento. Então, aqui terminam as polêmicas sobre ministérios, vamos entender como foi o encarceramento de João Batista. Nós vamos ver aqui João, já de dentro do cárcere, tá? Nós vamos ver em Mateus e Lucas, João de dentro do cárcere, pedindo para consultar a Jesus. Veja que ele, João Batista, provavelmente estava ansioso também e pede para os seus discípulos irem ter com Jesus para ter certeza. Gente, mas será que é ele mesmo? Provavelmente João Batista estava aqui angustiado, percebendo o que estava para acontecer consigo, não é? Então ele provavelmente estava bastante é, amargurado de alma aqui nesse momento, procurando resposta do Senhor, e fez o certo. Mandou perguntar para Jesus: Jesus, é isso mesmo? É isso mesmo? É assim mesmo? É você mesmo que veio para cumprir todas as coisas que estávamos esperando? Vamos ver como foi esta fala. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Ó, Jesus censurando João Batista aqui, hein? Ai, ai, ai. Não se escandalize de mim. Não se escandalize de mim. Vamos ver Lucas narrando esta mesma passagem? Estamos em Lucas capítulo 7. Vamos ler só do versículo 18 ao 23. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. O que anunciaram? Anunciaram para João Batista as coisas que Jesus estava fazendo. Olha, este que você disse que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está fazendo grandes feitos. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, junto de Jesus, disseram: João o Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E na mesma hora, curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus e deu vista a muitos cegos. Então aqui olha só Lucas narrando alguns detalhes sobre essa história. Não só Jesus respondeu, como Jesus operou alguns milagres na frente deles. E então respondeu. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se o evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Agora, esta palavra que Jesus pede que os discípulos de João Batista levem até João Batista lá na prisão, ela é muito importante, porque na verdade o que Jesus está mostrando quando ele opera na frente de todo mundo esses milagres é que ele é o Messias segundo estava profetizado. Ah, é? É isso mesmo? Onde estava profetizado isso? Vamos lá ao livro de Isaías no capítulo 35, ver onde estava profetizado isso? Capítulo 35 do profeta Isaías, vamos ler dos versículos 3 ao 10. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: sede fortes,
Não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Ele quem virá? Quem é que virá? Quem é? Deus virá. O vosso Deus virá, tanto com vingança quanto com recompensa. O vosso Deus virá. Então, Jesus está se anunciando enquanto Deus, vocês estão percebendo? Ele está falando para João Batista: eu sou o próprio Deus que veio e estou operando tudo aquilo que eu mesmo mandei a Isaías que escrevesse há 700 anos atrás. É isso que Jesus está falando para João Batista. Então, os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, e a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. E ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. Lembrando que Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele. Porém, só os remidos andarão por ele, e os resgatados do Senhor voltarão. E virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Veja o que o Senhor está falando. Eu vim chamar de volta um povo que estava no cativeiro, mas aqui no cativeiro de pecado. Este é o propósito de Cristo: trazer a salvação, trazer a redenção. Aqueles que estavam presos por um escravocrata infernal, para que permanecessem escravos das suas próprias vontades carnais, agora serão libertados. E ele vem trazendo sinais. Ele próprio, o próprio Deus, vem operando esses muitos milagres, para que através desses milagres as pessoas possam crer e, crendo, sejam alcançadas pela obra da salvação, porque sem fé não é possível. Vamos ver como foi a morte de João Batista. Edi, a palavra é sua. Não ouvimos, Edi. Talvez o microfone esteja fechado. O seu microfone aparece como aberto para nós, mas nós não conseguimos ouvir. Mari e Paty conseguem ouvir, Edi? Não, né? Não está saindo som, Edi. Por algum motivo não está saindo som. Poxa vida. Não te ouvimos. Se quiser mandar também por escrito, pode mandar por escrito aqui para nós, ou se quiser tentar outro microfone, Edi, você pode abrir o microfone e me interromper aqui. Eu vou lendo só para irmos seguindo, mas você pode me interromper. Assim que funcionar seu microfone, a gente já para poder responder a sua dúvida. E se quiser mandar por escrito, pode mandar por escrito também aqui no chat. Por enquanto, não te ouvimos.
Abrindo seu microfone, pode ter essa liberdade, tá? De abrir, e quando ouvirmos a sua voz, a gente já para aqui para ouvir a sua pergunta. Vamos lá entender como foi a morte de João Batista. Nós estamos em Mateus capítulo 14. Vamos ler o comecinho do capítulo 14 de Mateus. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus e disse aos seus criados: Este é João o Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o amarrado e colocado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, que também era rei. Porque João lhe dissera: Não te é lícito possuí-la. E, querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Então, olha só, João Batista tinha exposto um adultério do rei Herodes. Herodes o tetrarca, não Herodes o grande, né? Herodes o filho, não Herodes o pai. Porque ele tinha possuído a mulher do seu irmão, que também era rei, o rei Filipe, Filipe tetrarca. E João Batista o expôs publicamente. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, ou seja, o aniversário de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. A filha de Herodias não é mencionada por nome nas Sagradas Escrituras, mas provavelmente ela é a pessoa que os livros da história conhecem como Salomé, ok? Por isso, prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse, ou seja, a moça veio, dançou para ele, e vejam que situação, hein? Que situação de imoralidade lastimável. Ele dorme com a própria cunhada e agora a própria sobrinha vai lá se oferecer diante dele com danças e ele fica tão impressionado ali com a menina dançando que promete entregar a ela o que ela quisesse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E este foi o fim de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, para ele não ficar exposto perante os convidados, né, do seu aniversário, ordenou que se lhe desse e mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. Este era o nível da coroa judaíta neste tempo, né? A coroa, o reinado que estava em Judá neste período. Tudo bem que este era um rei títere, né? O que é um rei títere? Rei títere é um tipo de rei vassalo, digamos assim. Ele não tem poderes plenos, ele está submetido à autoridade imperial de Roma, mas Roma dá a ele a liberdade limitada, né, de exercer algumas funções executivas, entre as quais a principal era coletar impostos para Roma, né? E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. Quero que vocês prestem atenção neste versículo 13, por favor. O que acontece quando Jesus toma ciência de que João Batista é executado? Jesus se retira da região. Ou seja, Herodes estava curioso. Como começa a nossa leitura? Nossa leitura começa dizendo que Herodes ouve a fama de Jesus e pensa que Jesus é o João Batista ressurrecto. E então Jesus se afasta, porque ainda não era a hora de Jesus ser martirizado. Todas as coisas precisavam ser cumpridas. Na hora de Jesus ser martirizado, ele próprio Jesus vai para Jerusalém para se entregar. Vamos ler o relato segundo o Evangelho de Marcos. Edi, quer tentar o microfone? Vi aqui a sua.
Será que está funcionando seu microfone? Não te ouvimos. Poxa vida, que pena. Qualquer coisa nos mande por escrito. Capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Eu ouviu isto o rei Herodes, porque o seu nome se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dentre os mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Nele quem? Jesus. Outros diziam, é Elias. E diziam outros, é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: Este é João, ao qual eu degolei, ressuscitou dentre os mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo amarrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o e de boa mente o ouvia. Então, veja só, apesar de Herodes ser esse desastre moral que ele era, e ser uma pessoa terrível, e que tem um fim terrível. No livro de Atos depois descreve como é que ele morre, né? Cheio de bichos, consumido por bichos. Enquanto ele estava, inclusive ele morre estando em uma audiência pública, né? Morre na frente do povo. Ele temia João Batista. Temia duas coisas. Temia matá-lo porque o povo sabia que ele era profeta, e também reconhecia que de fato o Espírito de Deus se manifestava ali. Então veja que realmente é uma coisa, essa vida de Herodes é para condenação mesmo, porque é aquele que sabe que está fazendo errado, sabe que o profeta está trazendo a palavra de Deus, que o censura de acordo com a palavra de Deus, mas não muda de vida, permanece vivendo na lástima que vivia, não é? E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia dos seus anos, ou seja, no seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias, aquela que, assim supomos, se chamava Salomé, e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: Pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: Tudo o que me pedires te darei até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: Que pedirei? E ela disse: A cabeça de João o Batista. E entrando logo, apressadamente, pediu ao rei, dizendo: Quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João o Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar, senão ele ficaria como um homem que não cumpre sua palavra, não é? E enviando logo o rei o executor, mandou que lhe trouxessem ali a sua cabeça. E ele foi e degolou-o na prisão. E trouxe a sua cabeça num prato e deu à menina, e a menina a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram, tomaram o seu corpo e o puseram num sepulcro. E, para concluirmos o final do ministério de João Batista, vamos ver aqui Lucas narrando no capítulo 3 a prisão e mais à frente narrando a execução. No capítulo 3, Lucas diz assim, lá nos versículos 19 e 20. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele quem? João Batista, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta. Ou seja, além de todas as maldades, ele não só não se corrigiu, como ainda praticou mais uma maldade, mais um pecado, a de encerrar João num cárcere. E mais à frente, Lucas nos diz assim no capítulo 9. Vamos ler só 3 versículos, os versículos 7 a 9 do capítulo 9 de Lucas. E o tetrarca Herodes ouviu todas as coisas que por ele foram feitas, e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dentre os mortos,
e outros que Elias tinha aparecido, ou seja, ele está aqui pensando sobre Jesus, né? Ouvindo a fama de Jesus e pensando, provavelmente João Batista ressuscitou dentre os mortos. Outros diziam que era Elias que tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: João, eu degolei. Quem é, pois, este, de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. E vejam só, esta menção ao fato de que ele procurava ver João é importante porque lá no julgamento de Jesus, Jesus é enviado pelo Sinédrio, ou seja, pelas autoridades judaicas, a Pôncio Pilatos, que é o governador da Judéia. Pode ser chamado também de o prefeito da Judéia, porque a expressão original que se usava na época, né, no latim, que era a língua principal que os romanos falavam grego koiné e falavam latim também, né? Em latim é prefectum, né? Então, não é um problema chamá-lo de prefeito, mas a expressão governador descreve melhor aquilo que ele era, né? E este homem, Pôncio Pilatos, ele pega Jesus e o envia para o rei Herodes. E o rei Herodes estava aguardando para conhecer Jesus, ele tinha esta vontade de ver Jesus. E então, ali no julgamento, ele vê Jesus e ele anui que Jesus seja executado. Ele não faz nenhuma intervenção, não é? Vamos lá. Agora que nós já sabemos que Jesus, ele estava longe, se afastou ali do domínio de Herodes. Quando João Batista morreu, o que é que acontece então? O que é que Jesus começa a operar? Vamos ler João, capítulo 6, começando ali pelo primeiro versículo. É o nosso texto principal aqui da aula de hoje. Depois disto, o quê? Depois de todas essas coisas que tinham acontecido. Lembrando também que Jesus estava vindo lá da Judéia, não é? Jesus tinha operado aquele milagre no tanque de Betesda. Estão lembradas disso? Não é? Então Jesus sai da Judéia, volta lá para a região do Mar da Galileia, que é o também chamado de Lago Genezaré ou de Lago Tiberíades, não é? E lá acontece este fato. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do Mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E aí eu quero mostrar uma coisa para vocês no mapa, e nós vamos aqui desmistificar uma tradição, ok? Nós cremos em Bíblia e não em tradições. Nós cremos em Bíblia e não em tradições. Vou falar a terceira vez. Nós cremos em Bíblia, não em tradições. Tradições são só tradições, tradições são coisas de homens, não é? São coisas humanas, não coisas de Deus. Jesus foi o principal crítico de tradições. As tradições elas só podem ser tidas como perfeitas se elas não afrontarem aquilo que a própria Bíblia, que a própria palavra de Deus diz. Estamos ali, ó lá, o Mar da Galileia, o Lago Tiberíades, o Lago Genezaré aparecendo ali para nós, no norte de Israel, na região que ainda hoje é conhecida como Galileia, né? Galileia é um distrito do atual estado de Israel e no passado era também conhecida como uma região própria. Lá estamos. Se Jesus vai para o outro lado, nós temos duas possibilidades de interpretação, e as duas são válidas simultaneamente aqui. Ele está vindo da Judéia, lá embaixo, ou seja, lá do sul, e subindo para o norte. Estão vendo lá em cima, Cafarnaum aparecendo? Ele está indo lá para cima, é o outro lado do Mar da Galileia. Mas, em geral, quando se fala o outro lado, se usa a expressão o outro lado, ou o além Galileia, da mesma maneira como se usa o Transjordão ou o Além Jordão, do outro lado do Rio Jordão. Por quê? O que estamos falando aqui é que Jesus estava em algum lugar, ó, estão vendo ali onde fica o, o Majrazi ali? A reserva natural Majrazi, que está aparecendo ali em cima na nossa tela? Ó, estão vendo aqui? Nós cremos que Jesus estava mais ou menos nesta região, porque
nós temos nos evangelhos sinóticos a descrição de que ele estava na região de Betsaida. E nós sabemos que os principais, hoje pela arqueologia, que Betsaida muito provavelmente é aqui. Estão vendo que o Rio Jordão está ali, né, tendo contato com o Mar da Galileia? Estão vendo ali? Rio Jordão com o Mar da Galileia. A gente chama de mar, mas quero relembrar a vocês, como já falei em outras aulas, que ele é um lago de água doce, né? Ele não é de água salgada. Esta região ali onde está o Rio Jordão ali em cima é a região de Betsaida, da antiga cidade de Betsaida. A tradição diz que Jesus estava agora nesta região chamada de Tabga. Estão vendo aqui Tabga aparecendo aqui bem no meio da nossa tela? A tradição diz que Jesus estava aqui, o que é muito estranho, porque pelos relatos a gente sabe que Jesus sai desta região, na verdade, sai desta região, né, andando sobre as águas, que é o que a gente vai ver, entra no barco e o barco então atravessa até Cafarnaum. Mas veja que coisa estranha, eles saíram de Tabga e atravessar até Cafarnaum. Olha ali que são lugares muito próximos, que em caminhada é possível fazer em 1 hora. E esse além de contradizer a localização que a gente sabe, né? A gente não tem certeza, né? Porque a gente crê que o que a gente tem certeza é o que está na Bíblia, né? Mas os achados arqueológicos dizem que Betsaida não é nessa região, né? É mais lá ao norte, né? Quase do outro lado mesmo do Mar da Galileia. Nós também sabemos que depois eles desembarcam numa região, eles cruzam o Mar da Galileia, de Betsaida, até a região de Genezaré. E Genezaré é justamente esta localização aqui que nós estamos vendo. Essa região que aparece aqui. Estão vendo ali aparecido ali Genezaré? Então como é que ele cruza dali para ali mesmo, entenderam? Que é uma mesma planície. Não faz sentido. Porém, do ponto de vista turístico, vocês têm ali várias igrejas católicas que comemoram a multiplicação dos pães aqui nestas localidades, ok? Então, ó, do ponto de vista turístico, esta região aqui onde a gente vê é a região que ficou conhecida. E por que ela ficou conhecida? Porque se achou do período bizantino, ou seja, né, mais de 300 anos para frente, uma igreja, na verdade, que é do século V, então mais ou menos dos anos 400 e tantos depois de Cristo, se achou ali uma comemoração, né, em mosaico pela multiplicação dos pães e peixes, e aí ficou-se tradicionalmente que o lugar era este, mas nós cremos que o lugar era mais ali ao norte e mais ali ao leste, tá bom? Aqui na região onde nós temos o encontro do Rio Jordão com o Mar da Galileia. Feitas essas considerações aqui no mapa, vamos voltar ao nosso texto. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do Mar da Galileia, para o outro lado, em geral conhecido como Além Jordão, ok? Que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Então, tem duas possibilidades de interpretar, né, este período aqui, com base em ocorrências de festas judaicas que já passaram. Lembrando que Jesus, quando entra com o açoite na mão pela primeira vez no Templo de Jerusalém, para fazer a limpeza ou a purificação do templo, nós sabemos que estava na época da Páscoa. E aí existe uma dúvida sobre qual festa estava sendo celebrada, porque a Bíblia não diz expressamente, quando Elias não, quando Jesus vai ao tanque de Betesda em Jerusalém.
e faz a cura daquele homem que estava lá quase 40 anos enfermo. Algumas pessoas interpretam, provavelmente ali era Páscoa. Então, esta aqui já seria a terceira Páscoa do ministério de Jesus, ou seja, ele já teria aqui pelo menos 2 anos completos de ministério. Se esta fosse a segunda Páscoa, ele já teria aqui pelo menos 1 ano completo de ministério. Então, nós já sabemos que, no mínimo, Jesus estava aqui já para completar, no mínimo, 1 ano de ministério, talvez já aqui 2 anos de ministério, ok? Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Filipe é um dos chamados para serem 12 apóstolos, né? Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Eu amo essas coisas de Deus. Deus faz perguntas para nós, cujas respostas ele já sabe. Não existe nenhuma pergunta que o Senhor vai fazer para nós e que ele não tenha a respectiva resposta já. Não é verdade? Ele já sabe tudo, ele é onisciente. Então, quando ele pergunta a Adão: Adão, onde estás? Ele já sabe que Adão está escondido porque havia, junto com a sua esposa, comido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele já sabe. Quando ele pergunta para Elias o que Elias está fazendo dentro da caverna, ele já sabe. Ele faz as perguntas para nos experimentar, porque ele já sabe. Ele está nos tratando, ele está trabalhando em nós quando faz as perguntas. Jesus já sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Ou seja, Filipe apurou ali que havia 200 dinheiros, conforme está escrito aqui, para comprar pão e que isso não seria suficiente para alimentar aquela multidão. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam, ou seja, até que todos estivessem satisfeitos. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Ou seja, além de todo mundo comer, ainda sobraram 12 cestos e havia só 5 pães de cevada e 2 peixes. E ele alimentou mais de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Vejo que alguém está com a mão levantada. Tem alguém com a mão levantada, gente? Não? Ok. Vamos lá. Vamos ver. A gente já vai continuar lendo, mas nós vamos ler primeiro o que Mateus, Marcos e Lucas dizem em relação a esta primeira multiplicação de pães e peixes. Vamos a Mateus capítulo 14, a partir do versículo 13. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco. Ouvindo o quê? Ouvindo que João Batista havia sido degolado, ok? É o que aconteceu imediatamente anterior aqui no capítulo 14 de Mateus, é a morte de João Batista. Retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Então, ele começa curando os
enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. E aqui a gente sabe pelo relato que lemos em João que Jesus faz isso perguntando, inclusive, ao Filipe, ao apóstolo Filipe, né, quanto dinheiro tem para poder alimentar as multidões. Então vamos fazendo aí a nossa harmonia evangélica, né? Este nome, inclusive, é técnico, tá? Harmonizar os evangelhos é uma expressão técnica teológica. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. O que quer dizer que provavelmente mais de 10.000 pessoas, alguns cálculos estimam que talvez fossem até quase 20.000 pessoas que estavam ali. Não sabemos quantas eram, mas sabemos que era mais, provavelmente muito mais do que 5.000. E quero que vocês prestem atenção a outro fato que acontece em muitos dos milagres do Senhor, e estas coisas acontecem não só nas obras que Jesus pratica enquanto está na terra, de forma palpável, né, em corpo, corporeamente na terra, mas também acontecem no Antigo Testamento, que é o fato de que o Senhor pede que as pessoas participem da sua obra. Veja só, ele fez os discípulos trabalharem. Ele dá, imaginem os discípulos pegando de tanto em tanto de pães e peixes e distribuindo em 5.000 pessoas. Os discípulos estavam ali trabalhando, tomando parte e percebendo que assim não acabava mais de sair pão ali de ah, ali do local onde Jesus estava. E Jesus continuava entregando, e continuava entregando, e continuava entregando, e continuava entregando, e o pão continuava se multiplicando, e os discípulos devem ter tido bastante trabalho. Imaginem andar, né, entregando pães e peixes para, no mínimo, 5.000 pessoas, quase com certeza mais de 10.000 pessoas, talvez quase 20.000 pessoas. Então, imagine que trabalhão em uma região que a gente sabe que há um monte, então, né, uma região de declive, bastante trabalho, não é? Mas eles tomaram parte ali. Isso acontece também quando o Senhor fala que vai de um lugar para o outro e que eles precisam viajar e que eles precisam algumas vezes remar o barco e que eles precisam movimentar a pedra, no caso da ressurreição de Lázaro, por exemplo, não é? Tirar a grande pedra que cobre o sepulcro para que o Senhor faça a ressurreição. O Senhor vai exercitando os seus enquanto o Senhor trabalha. Vamos ver o que Marcos tem a dizer sobre este mesmo ato milagroso. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo quanto tinham feito e como o que tinham ensinado. Perdão, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Aqui, inclusive, eu comecei deste versículo 30 do capítulo 6, que é o retorno. Jesus os manda fazer obras milagrosas, não é? E aí eles voltam e contam animados as coisas que fizeram. João Batista havia acabado de falecer aqui. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Então, os discípulos estavam trabalhando muito e o Senhor queria que eles descansassem também. E foram sós num barco, em particular para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram e correram para lá a pé. Lembrando que o Mar da Galileia é fácil de circular, né? De dar a volta ali, porque ele não é propriamente um mar, é um grande lago, é verdade, mas
não é uma coisa tão difícil, né? Não é nem perto de uma coisa como um Mar Morto, que também é um mar pequeno, né? Que é um lago de água salgada, e muito menos do que um Mediterrâneo, assim, não tem nem comparação, é um lago mesmo, né? E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá, a pé, de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. Então vejam só que assédio, né? As multidões não os deixavam. Então, onde viam que Jesus estava indo, corriam multidões atrás. E Jesus saindo viu uma grande multidão, mas olha só o coração do Senhor, e teve compaixão deles. Este é o coração do nosso Deus. Este é o coração do nosso Senhor. Ele se compadece daqueles que o buscam, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, ou seja, o Senhor, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E aí sabemos que o Senhor fala com Filipe, pergunta quanto de dinheiro tem, né? E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? Ou seja, toda essa multidão, nós só temos 200 dinheiros de pão, ou seja, uma coisa que claramente não é o suficiente, né? E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo-o eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram, e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Vamos ver o que Lucas tem a dizer sobre isso. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. Foi aquilo que eu falei, né? Eles estão voltando aqui das cidades para onde tinham ido pregar e fazer as obras que Jesus havia mandado. E tomando-os consigo, retirou-se em particular para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. Então já sabemos que eles estavam em Betsaida, na região de Betsaida, né? E sabendo a multidão, o seguiu. E ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: Despede a multidão, para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram: Não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo, porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: Fazei-os assentar em ranchos de 50 em 50. E assim o fizeram. Sabemos que é em ranchos de 50 em 50 e 100 em 100, porque Marcos foi mais detalhista nisso, né? E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Que obra maravilhosa operou o Senhor ali. Vamos ver a continuidade.
Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, voltamos aqui ao Evangelho de João, capítulo 6, estamos ali no versículo 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Então vejam, Jesus sai em reclusão para o monte, porque a visão que havia do que deveria ser o Messias, este grande profeta sobre o qual as escrituras narravam que deveria ser o Messias, a interpretação deles é que ele deveria sentar-se num trono humano e julgar segundo um rei humano. E a grande expectativa que estava aí velada, estava nas entrelinhas, era que o Messias viria para derrubar os romanos, para enfrentar, derrotar os romanos e restabelecer o reino político em Israel. Então, este povo, quando percebeu que o Senhor multiplicava os pães, falou: agora chegou a hora de nós o coroarmos, nosso rei, e então nos levantarmos revolucionariamente contra Roma. Isso está nas entrelinhas aqui. E esta tentativa de enxergar o Messias em figuras revolucionárias que pegassem em armas para enfrentar os povos opressores, aconteceu várias vezes. Isso aconteceu antes de Jesus, quando os gregos, né, os macedônios, dominaram sobre o povo de Israel, né, o povo de Judá, falando assim mais claramente, e então houve a chamada Revolução Macabeia, e Judas Macabeu, à época, foi tido como possível Messias, porque falou: opa, está se levantando aqui para enfrentar os macedônios, né, os helênicos, os gregos. Talvez ele seja o Messias. Depois que Jesus, inclusive, já havia ressuscitado e ascendido aos céus, houve uma outra guerra, houve uma guerra romano-judaica, na verdade, né, em que uma figura chamada de Bar Kokhba, que significa o filho da estrela, foi tido como um possível Messias. Eles falaram: opa, esse homem aí está se levantando para afrontar os romanos. Provavelmente este é o Messias pelo qual estamos esperando. Então, houve várias figuras que apareceram para enfrentar politicamente, de maneira armamentícia, os povos que oprimiam os judeus, e eles criam que esses talvez fossem o Messias, porque a expectativa deles era político-militar e não de uma libertação de pecados. Olha só que interessante. E Jesus, percebendo este movimento, Jesus faz o quê? Mais uma vez se retira, porque ainda não é chegado o tempo do Senhor ser crucificado. E o Senhor já sabe que será crucificado, não é verdade? Então ele se retira durante um período. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar e, entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha vindo a eles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, temeram. Mas ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. E para onde é que eles iam? Está escrito aqui. Eles iam em direção a Cafarnaum. Então eles estavam saindo de aqui ao Mar da Galileia. Estão vendo ali à direita da tela, onde aparece lá em cima o rio Jordão, a nordeste da tela, né, a nordeste do mapa, estão vendo? Eles saem desta região,
e saem atravessando até Cafarnaum, que está lá do outro lado, à esquerda da tela, ou seja, a oeste do mapa, ok? Esta é a travessia que eles estão fazendo. Por conta desta tempestade que aconteceu, eles acabam desembarcando na região de Genezaré, que é um pouquinho mais ao sul, bem mais ao sul ali, né? Na verdade, de Cafarnaum. Estão vendo? A tempestade os faz passar a noite aqui no Mar da Galileia, provavelmente com baixíssima visibilidade, e eles acabam desembarcando lá embaixo da tela. Estão vendo lá embaixo à esquerda da tela? Ou seja, a sudoeste aqui do mapa, eles desembarcam lá em Genezaré, mas depois acabam indo para Cafarnaum mesmo. Vamos ver onde mais a gente tem detalhes sobre esta história. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só, Jesus estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Agora vamos ver os detalhes dessa história, que é a famosa cena de Pedro. João não conta este detalhe importante da história. Quero lembrar a vocês que João, muitas a gente já falou sobre isso aqui também. João é temos praticamente certeza, o último dos evangelhos a ser escrito. E João, ele parece focar em determinadas coisas muito específicas. Ou seja, João, ele é o que narra mais coisas que não estão narradas nos outros, né? Porque se pegamos Mateus, Marcos e Lucas, eles têm grandes porções que são comuns entre si. João tem poucas porções comuns aos demais evangelhos. E a impressão que dá é que João foi usado pelo Espírito Santo justamente para levantar outros pontos importantes, outros relatos importantes que eram indispensáveis para que nós conhecêssemos como foi o período da passagem do Senhor aqui pela terra de maneira corpórea, e ele faz determinados contrapontos. Então, muitas coisas que os outros fazem questão de pontuar, João não faz questão de pontuar. E muitas coisas que os outros omitem, João faz questão de destacar. Então, tem muitas coisas que a gente vê nos outros e não vê em João, e muitas coisas que a gente vê em João e não vê nos outros três. Por isso, justamente, a gente chama os outros três como um grupo coeso chamado de evangelhos sinóticos, porque a maneira de narrarem a história e os enfoques que eles dão à história são muito próximos, ao passo que João parece querer fazer determinados contrapontos de propósito, ok? Vamos ver aqui como é que foi essa história de Pedro. E respondeu-lhe, perdão, Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem! E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Olha só, você está vendo você acabou de ver um grande milagre de assim, 5.000 pessoas, 5.000 homens, mais mulheres, mais crianças serem alimentados de maneira milagrosa. Você está vendo o seu mestre andando sobre as águas, no meio de uma tempestade. Aí você é chamado e você fraqueja na fé. Olha só que interessante, como isso fala bastante, não só sobre o coração de Pedro, mas sobre o nosso coração. Quantas vezes nós sabemos quem é o nosso Deus? Nós sabemos do poder que ele tem. Nós sabemos da maneira como ele nos trata, amorosamente, zelosamente, e nós prestamos atenção nos nossos medos.
Nós precisamos nos lembrar, falamos disso na última aula, se não me engano, não foi? Que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora o temor. E ele disse: Vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! Fez o certo. Apesar de ter sentido medo, sentindo o medo, clamou para quem podia salvá-lo. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha só o ponto que Patrícia fez a pergunta em relação à fé, não é? A fé do tamanho de um grão de mostarda. Eixe, pequena ainda. Mas é possível desenvolver esta fé e guardar esta fé. É possível. Nós vamos ver isso até o final deste evangelho. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Olha que interessante. Jesus acalmou o vento. Ele subiu no barco e fez cessar a tempestade. Em virtude disso, existem algumas interpretações de que aquela ocasião em que Jesus acalma os ventos e os mares com aquela famosa frase: cala-te, aquieta-te, seria esta mesma ocasião. Muitas pessoas entendem que é a mesma tempestade. Porém, parece um equívoco, porque naquele outro relato, Jesus está dormindo na popa do barco. Popa é a parte de trás do barco, né? Proa é a parte da frente, popa é a parte de trás. E os apóstolos estão com medo de que o barco afunde. Então, provavelmente estamos falando de ocasiões diferentes. Aqui nós teríamos para podermos fazer essa conjunção, entender que Jesus subiu no barco, foi cochilar tranquilamente depois de tudo isso ter acontecido, e que, cochilando Jesus, os apóstolos falaram: Nós vamos acabar afundando. Então acordam Jesus, e aí Jesus levanta-se e diz: Cala-te, aquieta-te. E o vento e o mar se acalmam, e então ocorre a bonança, né? A calmaria acontece. Mas parece que estamos falando de duas ocasiões diferentes. Este aqui é um milagre específico, e lá, naquela outra ocasião, é outro milagre. Então vejo que Jesus, pelo menos, fez 3 gigantescos milagres aqui. Vocês estão parando para perceber a dimensão dos milagres que Jesus está fazendo? Alimentar milhares de pessoas, milagrosamente, andar sobre as águas e acalmar o vento, dar ordem para que a tempestade pare. E veja que o relato nos deixa claro que as ondas batiam no barco por conta do vento. Então, quando ele acalma o vento aqui, ele acalma também as ondas, não é? Então, vejam a proporção dos milagres que Jesus está fazendo. Está gigantesca a proporção das coisas que ele está fazendo. Nós estamos aqui no momento, então, da nossa leitura do Evangelho, em que Jesus já está operando os seus maiores milagres. E isso é importante que nós tenhamos em mente. E Jesus já está fugindo do rei Herodes, porque ainda não havia chegado a hora dele ser crucificado, fugindo dos fariseus, porque não havia chegado a hora ainda de ele ser crucificado, para que Jesus possa cumprir mais coisas, ensinar mais coisas antes de se entregar em Jerusalém. Então, nós estamos aqui na culminância de todas as coisas, de todo o ódio que o mundo sentirá em relação a Jesus, para então aprisioná-lo, torturá-lo e matá-lo. Ok? Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no. Olha aqui, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Mas a expressão adoraram-no significa que reconheceram a divindade dele. E vejam, eu quero que vocês prestem atenção nisso, ok? Eu quero que vocês guardem isso, não se esqueçam. O adoraram reconhecendo a sua divindade, mas fraquejam muitas vezes na fé, daqui até chegarmos lá no capítulo 21, lá no final, né, do Evangelho de João. Ainda vai acontecer muitas coisas, e a gente vai ver que na narrativa histórica, né, que nós vamos tendo, eles têm muitas oscilações em relação à fé e incredulidade, ok? Vamos ver o que Marcos nos conta sobre o andar sobre as águas? E logo
obrigou os seus discípulos a subir para o barco, ou seja, Jesus ficou no monte para orar sozinho e fala: desçam vocês para o mar que eu encontro vocês lá do outro lado. E passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, vejo que a quarta vigília da noite é reforçada aqui por Marcos, assim como por Mateus, ou seja, já quero lembrar vocês, eles alimentam as multidões, anoitece, eles vão para o barco, Jesus fica sozinho, mas eles passam a noite, porque as vigílias da noite são contadas de 3 em 3 horas, e aqui eles já estavam na quarta vigília, ok? Já estava para amanhecer o dia. Olha só, estava a noite inteira lá no meio da tempestade, certamente com muito medo, porque o vento devia ser muito forte, porque veja, se o mar da Galileia não é tão grande e eles estavam com dificuldade ali para remar, vocês imaginem que a visibilidade também devia estar muito baixa. Eles provavelmente não estavam enxergando para onde eles estavam sendo empurrados. E isso explica por que eles acabam descendo em Genezaré, mas para o sul, embora estivessem com o objetivo de chegar a Cafarnaum. Andando e vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Então veja aqui que detalhe importante que Marcos traz. Jesus era como se fosse passar ao lado deles e continuar andando. Olha só. E é muito parecido com o que acontece quando Jesus ressuscita, está no caminho da cidade de Emaús, junto com Cleopas e o outro discípulo, e quando Cleopas e o outro discípulo chegam a Emaús, Jesus faz como que se vai andar adiante, mas ao invés de ir andando adiante, vai com eles e entra na casa em Emaús, onde eles estavam. Isso nos lembra essa ocasião aqui, né? Que Jesus ia passar pelo barco andando. Imaginem que cena, né? Jesus passando sobre as águas andando e eles ali dentro do barco vindo. E aí, nessa hora, eles gritam, não é? Mas quando eles o viram andar sobre as águas, cuidaram que era fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram. Então toda a multidão o conheceu. E correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos, e onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla de sua roupa, e todos os que lhe tocavam saravam. Uau! Vamos ler um pouquinho sobre o que é falado sobre esses milagres. Vocês estão percebendo que o grau de assédio de Jesus aumentou muito desde que nós começamos a ler o Evangelho para cá? O grau do assédio está imenso. Nós vamos ler aqui outras coisas que vão acontecendo. E repare que Jesus está indo em cidade, cidade em cidade, de aldeia em aldeia, atravessando campos, porque ele vai chegar a Cafarnaum, que é onde nós vamos terminar aqui a nossa leitura, já em poucos minutos. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré, mas o destino era Cafarnaum. Então eles vão atravessando de aldeia em aldeia, cidade em cidade, até chegar a Cafarnaum. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe
todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa. E todos os que a tocavam ficavam sãos. E quando fala a orla da roupa, provavelmente está se referindo a uma peça, a um ornamento chamado de tzitzit, que fica pendurado, né, nas roupas dos judeus. Não sei se vocês já viram um judeu usando tzitzit. É como se fosse uma corda que fica pendurada, né, a parte mais baixa ali da roupa, considerando que nesta época eles usavam roupas diferentes das nossas, né, como batas e túnicas tal. As pessoas só se tocassem no tzitzit, ou se tocassem assim, passassem o dedo no pano, já sabiam que seriam curadas. Isso acontece num relato muito famoso, que é na cura da mulher que está 12 anos com um fluxo de sangue, não é? E ela toca na orla das vestes de Jesus. Muitas vezes se interpreta que era o tzitzit. Ela toca neste ornamento chamado de tzitzit e ela é curada ali. Aqui, este mesmo relato está sendo dado, que as pessoas já sabiam que só de tocar, não precisava nem tocar nele, no corpo dele, tocou nas vestes dele, as pessoas já poderiam ser curadas. E, concluindo aqui nos evangelhos sinóticos o que Marcos diz sobre isso, quando estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram. E correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua roupa, e todos os que lhe tocavam saravam. Então vamos lá. Vimos que eles estavam indo em direção a Cafarnaum. Vimos que o barco chegou à terra para onde iam, ou seja, chegou do outro lado do mar. Mas quero lembrar a vocês então que Jesus desce, estão vendo, ó, estão vendo ali Genezaré, ali embaixo. Para mostrar aqui, ó. Então, estão olhando ali embaixo do mar, Genezaré, ali à esquerda da nossa tela. Eles vão atravessando todas as aldeias ali até chegar a Cafarnaum lá em cima, ok? Este é o caminho que eles estão fazendo, indo do sul, Genezaré, em direção ao norte, Cafarnaum. Na verdade, eles já estão, se olharmos proporcionalmente, no norte do Mar da Galileia, porque eu vejo o tamanho do mar, né? O Mar da Galileia, o Lago Tiberíades é bem maior do que só isso, né? Olha lá o tamanho. Então eles estão lá na porção norte deste grande mar que já fica ao norte, como nós já vimos em várias outras aulas, já fica bem ao norte de Israel. Ó, Jerusalém lá para baixo, estão vendo? Eles estão lá no norte do Mar da Galileia. Então eles já estão ali perto da fronteira norte da terra chamada de Terra de Israel. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos, contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Então, aqui esta anotação, veja que ela está entre parênteses, porque nós cremos que os textos originais não tinham isso, a gente já sabe, né, que os textos mais antigos não tinham. Então, isso é um comentário, é uma cota marginal ou uma quota interlinear, ou seja, uma anotação que foi feita às margens das escrituras ou no meio das linhas das escrituras e que os copistas ao longo dos séculos acabaram integrando essa anotação, mas ela é uma anotação e é por isso é importante que ela esteja considerada como uma anotação, por isso que ela fica aqui entre parênteses, ok? Que as pessoas falaram, então, que na verdade as pessoas foram atravessando também nos seus próprios barquinhos, as que tinham essa possibilidade de ir nos outros barquinhos, atravessaram ali o lago Tiberíades para chegar até onde Jesus estava, porque aquela multidão queria estar próximo dele, né? Continuava levando pessoas que precisavam de cura, continuavam pedindo instruções da palavra, então uma grande multidão ia ao redor de Jesus. Imaginem politicamente, né, o que isso significava para Roma,
para a realeza herodiana e também para o sinédrio dos judeus, né? Esta grande multidão seguindo este homem chamado de Jesus de Nazaré. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Então, agora nós estamos vendo Jesus já em Cafarnaum, ok? Jesus está aqui dando instruções muito difíceis. Eu quero que vocês prestem atenção no que acontece. Instruções muito difíceis que ele começa a dar. Nós não vamos ver tudo que Jesus falou ali em Cafarnaum, porque nós vamos ver na próxima aula. A partir do versículo 37 vai ser na próxima aula. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção é ao fato de que Jesus entendeu que a expectativa deles messiânica não era de libertação de pecados. Eles não estavam interessados em ser libertos de pecado. Vejam que coisa triste para Deus. O Senhor quer libertá-los dos pecados, que é o que o Senhor os chamou para viverem desde o começo. Desde que foram tirados do Egito, não é? Os judeus foram tirados do Egito para serem um povo sacerdotal, santo, separado para o Senhor. Mas o que lhes interessava era ter autonomia política, autonomia gerencial, serem uma entidade estatal, não apenas um povo ou uma etnia, mas um povo organizado em um estado autônomo. Vejam que triste. Vejam que triste. E aqui Jesus vai começar a frustrar as expectativas deles, porque eles querem que Jesus seja rei para que ele seja um estado autônomo. Essa é a expectativa messiânica do povo da época. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi. Rabi quer dizer mestre, ok? É a origem da expressão rabino, por exemplo, em judeu, ok? Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondendo-lhes, Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai, Deus, o selou. Então veja só, ele está falando que o Pai Nosso, quando envia o Filho do Homem, e Jesus está falando de si próprio aqui, como Filho do Homem, né? Falamos bastante sobre isso na aula passada, a Paty até tirou uma dúvida em relação a isso, o Ben Adam, no Filho do Homem, não é? Que é a expressão usada pelo Senhor para falar com o profeta Ezequiel, em todas as vezes que o Senhor usa um vocativo, né, para se dirigir ao profeta Ezequiel, no livro que nós temos ali de Ezequiel nos profetas, né? E o Filho do Homem, ele vem não para trazer a comida terrena, não para satisfazer as necessidades terrenas das pessoas, porque neste mundo teremos aflições. Ele até satisfaz também as nossas necessidades terrenas. Mas o que ele quer é que nós busquemos o seu reino e a sua justiça, para que então, recebendo do reino e da justiça dele, as demais coisas, incluindo a comida terrena, nos sejam acrescentadas. Esta é a vontade do Senhor. E o Senhor está aqui frustrando as expectativas das pessoas. Olha só. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Ou seja, a obra do Pai é que vocês creiam no Filho. O Filho que o Pai enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Gente, é sério. Que operas tu? É sério. Não é possível. Não é possível. São as mesmas pessoas que estavam lá em Betsaida, na região de Betsaida, quando Jesus os fez assentar em ranchos de 100 em 100 e 50 em 50. Não é possível. Mas isso denuncia o nosso próprio coração, não denuncia? O mesmo Pedro,
que estava vendo o homem andar sobre as águas e fala assim: bom, se ele pode andar pelas águas, ele tem essa autoridade, Senhor, dá-me ordem para que eu vá ter contigo sobre as águas. E depois duvida. As pessoas que foram alimentadas por ele e agora pedem sinal. Não é possível. Não é possível. As mesmas pessoas que viram vários enfermos sendo curados, porque o contexto da multiplicação dos pães, e a gente viu isso aqui para deixar claro para nós, é do Senhor fazendo várias maravilhas, além da multiplicação dos pães e peixes. O Senhor cura vários enfermos ali, perante os olhos deles, e agora eles vêm e pedem sinais. Poxa vida, que isso fale ao nosso coração, porque nós temos um coração assim, a nossa carne em nós nos leva a sermos assim. E nós precisamos nos policiar, sendo corrigidos pela palavra do Senhor, como este povo no passado estava sendo corrigido pela palavra do Senhor. Nossos pais comeram o maná no deserto. Está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, e nós vimos, quando nós estudamos o capítulo 3 de João, nós vimos, inclusive, aquele momento em que eles começam a reclamar do maná, vocês se lembram? Que eles começam a chamar o maná de este pão vil. E então aparecem as serpentes. Lembram-se disso? Nós estudamos isso no capítulo 3 de João. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. E veja, o verdadeiro pão do céu é Jesus. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Ou seja, o pão, a função do pão, o pão terreno, ou seja, o nosso alimento terreno, não é para que nós nos mantenhamos vivos em corpo? Pois é, a função do pão que desce do céu é que nos mantenhamos vivos em espírito. Esta é a obra redentora de Jesus, a obra expiatória, a obra salvífica, é nos dar a vida. Na escravidão do pecado existe morte. É o espírito da morte que nos mantém aprisionados. E Jesus vem para nos dar vida. Mas será que era isso que esse povo estava esperando? Hum, parece que não, né? Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Vocês estão percebendo o contraponto com a palavra que Jesus falou para a mulher samaritana, que Jesus diz para ela que quem beber da água que ele dá nunca mais terá sede. E aqui Jesus está dizendo: quem vem a mim, que sou o pão da vida, nunca mais terá fome. E acrescenta aqui: e nunca terá sede. O Senhor está dizendo: eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida. E ele já está anunciado aqui como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como a água que mata toda a sede e que, né, que jorra das fontes para a vida eterna, não é? Está anunciado aqui como o pão que desce do céu. Vejam quantas coisas o Evangelho de João está anunciando sobre a identidade do Cristo. E nós vamos terminar aqui, vendo este destaque de que ele é o pão da vida, mais do que o maná, que também era uma tipologia, ou seja, o maná era um tipo, era um símbolo daquilo que o Cristo seria, era um alimento que apontava para o Cristo, um alimento para que o corpo pudesse ser mantido, não é? Durante o deserto, e agora chegou o pão perfeito, aquele que permite que o espírito seja alimentado. E nós terminamos aqui no versículo 36, onde o Senhor diz: Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não
credes. O que nos leva de novo lá para frente na ressurreição de Jesus. Tu me viste, Tomé, e creste. Bem-aventurados os que não me viram e creram. E aqui Jesus está falando mais do que ver para crer, é ver e não crer. Aqui tem um povo que vê e não crê, um povo que já viu vários sinais do Senhor operados pelo Senhor e continuam na incredulidade. Que povo difícil. Vocês têm dúvidas? Deixa eu ver se Edi chegou a nos mandar, Edi, alguma coisa escrita? Não? Qualquer coisa nos mande no grupo de WhatsApp, tá bom? Quer testar se fez algum ajuste aí no microfone? Quer testar se está funcionando o seu microfone? Não ouvimos. Poxa vida. Tudo bem. Vamos orar então. Senhor Jesus, obrigado pelo dia de hoje. Nós cremos que o Senhor é o pão que nos alimenta para toda a eternidade, Senhor. Ajude-nos a comer deste pão, ajude-nos a tomar parte, Senhor, no alimentarmos-nos deste pão. Nós sabemos que pela tua obra nós podemos ser alimentados. Toda sede pode ser suprida, toda fome pode ser suprida, todo pecado pode ser aniquilado, pois o Senhor leva sobre as tuas próprias costas os nossos pecados. Obrigado por ser o Cordeiro que tira todo o pecado das nossas vidas. Obrigado por ser o pão que nos mantém conectados com o Senhor, vivos em espírito, vivificados, para que possamos usufruir das coisas que o Senhor nos tem dado e que nos promete ainda dar no porvir. Ainda mais coisas do que temos hoje, em que ainda estamos neste corpo que perece, teremos quando estivermos no corpo imperecível, glorificado na tua presença, que é o Deus de glória. Obrigado, Senhor, por se sujeitar com tanta paciência a nós. Temos lido aqui de que maneira o Senhor se sujeitou com paciência, se entregou para que pudéssemos ser salvos. Que honra, Senhor, sermos salvos por aquele que, de maneira tão gloriosa, operou tantas obras. E ainda hoje o Senhor continua operando nas nossas vidas muitas obras. E tantas vezes temos temor, tantas vezes não entendemos este perfeito amor que lança fora o temor. Tantas vezes, Senhor Jesus, temos incredulidade. Vemos coisas que o Senhor opera nas nossas vidas. Muitas vezes temos testemunho ocular, nosso próprio, das coisas que o Senhor faz, dos teus milagres, e às vezes nos pegamos em incredulidade. Senhor, não nos permita sermos assim. Ajude-nos, Senhor, santifique-nos para que sejamos pessoas melhores. Nós queremos ser santificados e um dia glorificados pelo Senhor, já sabendo que estamos justificados, porque a nossa sentença de culpados foi passada para o Senhor. Obrigado pela tua obra, hoje e sempre, nosso Senhor Jesus. Amém.